Superatletas é o espaço que lhe vai mostrar a preparação dos atletas portadores de deficiência rumo aos Jogos Paralímpicos. Acompanhe-nos nesta viagem até Pequim. Hoje damos-lhe a conhecer a primeira dupla portuguesa a integrar a vela adaptada nos Jogos Paralímpicos. Partilhamos consigo um dia com o velejador Bento Amaral e mostramos-lhe a preparação dos campeões do Bóssia. Para já, fica a conhecer o projeto da Federação Portuguesa de Desporto para Deficientes. A Federação Portuguesa de Desporto para Deficientes tem por missão integrar pessoas portadoras de deficiência através do desporto e o desenvolvimento paralímpico em Portugal. A Federação é uma entidade de utilidade pública desportiva criada em 1988. Atualmente congrega quase 3.000 atletas, mas espera conquistar muitos mais. Um dos grandes objetivos da Federação é gradualmente aumentar o número de praticantes desportivos de pessoas com deficiência. A Federação acredita que os Paralímpicos de Pequim podem ser uma prova à igualdade de oportunidades para os atletas e cidadãos com deficiência. A palavra de ordem, digamos, dos próximos Jogos Paralímpicos de Pequim é One World, One Dream. Portanto, um mundo, um sonho. O comitê organizador é o mesmo. Os direitos de participação, de inscrição, os locais onde ficam, a acessibilidade que têm aos serviços, etc., é exatamente a mesma para os Olímpicos e para os Paralímpicos. Isto é um sinal extremamente positivo da alteração daquilo que é a compreensão social dos valores que devem estar inerentes à cidadania. Por isso, a Federação espera que o investimento económico da China tenha um impacto positivo na sociedade. Tenho grandes esperanças que, de facto, o investimento que a China está a fazer não fique pelos Jogos e que ela vá dinamizar uma forma de estar mais próxima daquilo que são os valores que nós todos acreditamos e queremos para a sociedade. Do ponto de vista da qualidade dos Jogos, tenho quase a certeza que serão os melhores até hoje. Joaquim Viegas é o delegado técnico da modalidade de Bóssia em Pequim. Acredita que os Jogos constituem mais um passo na consolidação da modalidade, mas não só. Não só o Bóssia, mas isto possa contribuir para que no futuro grupos de pessoas com estas características, que são deficiências mais severas, mais profundas do ponto de vista motor, tenham mais oportunidades. A Federação Portuguesa de Desporto para Deficientes espera que a chama olímpica seja sinónimo de igualdade, que promova os valores de integração e de reconhecimento dos atletas e cidadãos com deficiência. Os Jogos Paralímpicos têm lugar em Pequim entre 6 e 17 de setembro. O núcleo da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral do Porto acolhe alguns dos melhores atletas da modalidade de Bóssia do mundo. É aqui que se realiza mais um centro de estágio de preparação para os Jogos Paralímpicos. Passam ao meio, os outros mudam, para todos utilizarem as casas todas. Dadas as primeiras instruções da selecionadora nacional, está tudo preparado para um dia intenso de treino. A modalidade de Bóssia estreou-se nas Olimpíadas de Nova Iorque em 84. Desde aí, a seleção nacional arrecadou mais de uma dezena de medalhas. Com representações admiráveis nos campeonatos da Europa e do mundo, a comitiva nacional venceu também 4 das 5 taças do mundo. Estes títulos constituem o bilhete de acesso da seleção aos Jogos de Pequim com a cota máxima de jogadores. Cabe-me a mim a parte mais desagradável, que é a da escolha. Como já lhe disse, nós temos muito bons jogadores e deixar um jogador para trás é muito difícil, sabendo que ele está a trabalhar e que tem perspectivas de ir aos Jogos Paralímpicos. No centro de estágio, 11 atletas trabalham para integrar o grupo das 9 Esperanças Paralímpicas. No processo de escolha, a selecionadora conta com o apoio de outros profissionais ligados ao Bóssia. Nomeadamente nós falamos um bocadinho sobre as decisões de jogo.
tiramos dúvidas, que tipo de jogada, quem deve jogar primeiro, qual é o jogador que deve jogar primeiro, que tipo de jogada é que se deve fazer, se devemos fazer uma defesa, devemos colocar as bolas ou devemos fazer um ataque. O bóssia pode ser jogado individualmente, em pares ou equipas de 3. Cada jogador ou equipa dispõe de 6 bolas vermelhas e os adversários de 6 azuis. O objetivo é colocar o maior número de bolas da cor da equipa junto de uma bola branca. É uma modalidade de muita tática e precisão e de pouco esforço físico. Foi inicialmente concebida para pessoas com paralisia cerebral, mas hoje é tão popular que é praticado por muitas outras pessoas. Com jogadores experientes, a comitiva portuguesa não tem grandes dificuldades táticas. O segredo está em dominar a pressão psicológica durante o jogo. Eu tenho aproximadamente meia hora para lançar 24 bolas, divididas por 4 parciais. De maneira que o stress é absolutamente tremendo. A parte psicológica é brutal no bóssia. Ainda que não pareça, que parece tudo muito simples, mas não é. Além da pressão do tempo, desengane-se se pensa que esta é uma modalidade com poucas emoções. Eu gosto de jogar, é divertido, dá muitas emoções. O bóssia, para mim, sempre foi, para além de competição, é um hobby. Portanto, para mim, estar aqui é um prazer. O bóssia está dividido em 4 classes em função das limitações dos atletas. A primeira é a classe BC1. Agrupa os atletas tetraplégicos com pouca amplitude de movimento e força funcional. Por isso, os jogadores dependem de um acompanhante para ajustar a cadeira e para lhes dar a bola. Já na classe BC2, os atletas tetraplégicos têm maior autonomia e disponibilidade motora no jogo, por isso jogam sem acompanhante. Os atletas das classes BC1 e BC2 jogam em equipas de 3. Os atletas da classe BC3 possuem um handicap mais severo. Para minimizar as limitações motoras, os jogadores utilizam dispositivos de compensação. Os ponteiros na cabeça ou na boca lançam a bola, que desliza através das calhas. Os jogadores são ainda acompanhados por técnicos. Portanto, é um indivíduo que está sempre de costas para o jogo e que só pode cumprir as ordens que o jogador lhe dá. Portanto, o jogador diz-lhe o que é que quer fazer, se quer pôr a calha mais para cima, mais para baixo, mais para a esquerda, mais para a direita. A dificuldade de comunicação verbal de alguns atletas com os técnicos acompanhantes é facilmente ultrapassada através de outros códigos de linguagem. Ela olha para mim, eu já sei que ela quer os sapatos, enquanto é uma bola, por exemplo, ela quer a bola vermelha ou azul. Ela, por exemplo, eu olhar para o lado direito, olhar para o lado esquerdo, quer a calha mais para a frente, a pescar muitas vezes os olhos, eu já sei que é para a frente a calha. Ela dá-me um código, eu estudo esse código e aprendo. É assim, não precisa de haver a palavra para podermos comunicar uns com os outros. A partir dos Jogos Paralímpicos de Sydney em 2000, o bóssia até aí restrito a atletas com paralisia cerebral foi alargado a outro tipo de deficientes motores. Os atletas portadores de outras deficiências motoras com limite funcional idêntico às do BC2 passaram a integrar a classe BC4. Estes atletas têm grande autonomia e controle de movimentos. Nas classes BC3 e BC4, as competições são em pares ou individuais. Num país de campeões do bóssia, é também em Portugal que se produz praticamente todo o material utilizado pelos atletas nacionais e também estrangeiros. Desde as bolas, as calhas, os ponteiros e os marcadores eletrónicos. As calhas podem ser divididas em compartimentos e, por isso, adaptadas às necessidades específicas de cada atleta.
Luís Ferreira, além de treinar atletas de bóssia, desenvolve numa empresa o material necessário à modalidade. Tem a ver um pouco com a experiência que eu tenho vindo a adquirir ao longo destes anos, não é? Porque trabalhei diretamente com os atletas e depois é pelo trabalho que temos feito com eles e temos empresas que trabalham comigo para a realização quer das bolas, quer das calhas. As bolas podem ser mais duras ou mais moles, mais ou menos uniformes. Cada atleta escolhe as suas bolas e cria assim um jogo próprio. Neste momento, a maior parte dos atletas tem entre 3 a 5 treinos semanais, alguns deles bidiários. Mas na caminhada para Pequim, a carga de treinos vai intensificar-se. Só assim é possível que haja atletas portugueses entre os 10 primeiros do ranking mundial. Tal como o esforço, também sobem de nível os objetivos desportivos dos atletas. A única coisa que me falta são os Jogos Olímpicos, por isso espero chegar ao pódio, pelo menos. Eu espero ir. Se não for, dou a maior força ao grupo e que tudo corra bem. Caso sejam selecionados, haja atletas com a estratégia de jogo delineada. Não me posso projetar logo para a medalha. Eu faço jogo. Ou seja, se tem um jogo, eu penso só naquele jogo e dentro do jogo penso em cada parcial. Para estar ao mais alto nível em Pequim, há outros cuidados essenciais no dia-a-dia dos atletas, além do aperfeiçoamento da técnica. E é um desporto que tem que ser jogado com muita inteligência e por isso tem que ter a mente sã, num gesto técnico muito apurado e por isso a alimentação é uma coisa fundamental para eles, não é? O controle das bebidas, o controle daquilo que se come, o controle de alguns medicamentos que tomam. Entre a comitiva, há quem acredite que um campeão se faz com 95% de trabalho e 5% de sorte. A estes dois elementos junta-se a confiança. Uma vez reunidos, já está tudo a postos para seguir viagem até Pequim. Nós já estamos preparados, sim senhora, para entrar em campo. Esforço não falta, espera-se que o talento atraia a sorte. Bento Amaral pratica vela desde os 11 anos. Em 94, um acidente na praia deixou-o tetraplégico aos 25 anos. E a história com o mar fica interrompida, mas só até 2001, quando Bento ingressa na vela adaptada. Hoje, os fins de semana estão preenchidos a bordo da embarcação com Luísa Silvano. À semana, a história é outra. Licenciado em Engenharia Alimentar, Bento Amaral é chefe do serviço de prova do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto. Sendo responsável pelas provas de vinhos, o que faço é verificar que vinhos é que são para provar, verificar se está tudo em ordem para se fazer a prova. Depois, se houver necessidade de falar com os provadores, ver os resultados que foram dados, provar os vinhos, naturalmente, e falar também com as pessoas de quem os vinhos foram provados. Longe das ondas, o dia-a-dia de Bento roda à volta das provas de vinhos. Na sala de prova, há procedimentos habituais para avaliar a qualidade dos vinhos. Na prova de vinho do Porto e de qualquer vinho, a primeira coisa a fazer é olhar para a cor do vinho e para a limpidez. Temos aqui um vinho com uma bela cor alourada. Depois cheiramos sem agitar e depois cheiramos agitando. Cheiramos das duas maneiras porque há aromas menos voláteis, mais pesados, só se libertam quando se agita.
Depois, finalmente, põe-se o vinho na boca, prova-se. E aqui vê-se a doçura, a acidez, o equilíbrio do vinho, a persistência. Além de timoneiro da embarcação, Bento é comandante nas salas de aula da Universidade Católica do Porto. É professor em cursos de pós-graduação e mestrado. Gosto de ensinar, gosto porque ao ensinar também acho que aprendo. Principalmente numa área que tem alguma subjetividade, como é a prova de vinhos, que tentamos objetivá-la. Obviamente esse é o meu trabalho, é que seja o mais objetivo possível. Entrar no mercado de trabalho é um desafio para qualquer pessoa. Para um jovem tetraplégico, o desafio pode causar uma dose adicional de apreensão. Eu talvez estivesse um pouco apreensivo antes de vir. Depois percebi-me que as coisas estavam todas relativamente adaptadas, houve pequenas adaptações a fazer, desde os puxadores da porta que eu conseguisse abrir, também na sala de provas porem os interruptores das luzes à minha altura. Quando preciso me deslocar para um pouco mais longe, tenho sempre a ajuda ou da pessoa que me acompanha diariamente, ou então mesmo das pessoas que trabalham comigo. Portanto, sinto-me muito bem integrado aqui e eu sinto-me uma pessoa normal apesar da minha diferença. Bento tem uma vida preenchida tanto dentro como fora de água e sente-se hoje uma pessoa realizada. Mais realizado do que estaria à espera até, antes de ter tido o acidente que viesse a ser realizado em tantas áreas, profissional, desportiva, familiar, afetiva, com melhores relações com as pessoas do que eu estava à espera, portanto sou muito feliz. No final da semana de trabalho, Bento deixa para trás as provas de vinhos. O desafio de fim de semana é a vela. Vemo-nos amanhã na vela. Antes de Bento Amaral e de Luísa Silvano, com quem faz equipa na vela, chegarem ao Clube de Vela Atlântico para um dia de treino, há preparativos a fazer. Para que os atletas possam aproveitar o máximo de tempo possível no mar, o fisioterapeuta e o treinador e irmão de Bento, Afonso Amaral, chegam ao Clube de Vela 1h30 antes do início do treino. Há um sem fim de preparativos na logística de montar um barco de vela adaptada. Tirar a capa, começar a preparar, pôr as velas, o balão, pôr o mastro afinado e pôr as baterias no barco para o Bento ter o banco a funcionar, preparar essas coisas e descer o barco, pôr o barco na água. A classe de vela adaptada Scudo 18 para 2 pessoas é a que se adapta ao grau de deficiência de Bento Amaral para as Olimpíadas. Habituado a competir sozinho, o atleta teve de encontrar uma tripulante que se adequasse às normas exigidas. A pesquisa coube ao fisioterapeuta que encontrou Luísa Silvano. Com uma má formação no fémur, Luísa enquadra-se no nível de deficiência exigido. A vela permite, se calhar, um bocadinho este intercâmbio de integração total do atleta na modalidade, e esses atletas de vela adaptada podem perfeitamente cumprir atividades físicas a bordo. É o caso da Luísa, que pode perfeitamente caçar uma genoa, trimar uma vela grande. Na integração na vela adaptada não há nós cegos. Desde 2006, Bento e Luísa formam uma equipa coesa. Damos-nos bem e conseguimos conjugar bem até os feitios, a forma de falar, de percebermos as coisas um com o outro. Acho que fazemos uma boa equipa. Quando Bento Amaral chega, está tudo a postos para o treino. Depois do acidente em 94, dobrou-se a vela e o barco ficou no cais. Bento regressou em 2001, quando surge a vela adaptada em Portugal. Bento integrou a classe Access de vela adaptada, mas para competir na qualificação para os Jogos Paralímpicos teve de integrar-se numa outra classe, a Scudo 18. A classe Access, onde estava habituado a competir em vela adaptada e onde tinha tido bons resultados. É um barco de uma pessoa
e em que comandava eletricamente através de um joystick. As afinações de um barco, das velas e do mastro e tudo, no outro são muito mais standard à partida, portanto há muito menos coisas a afinar do que num barco como este, que é considerado, este barco é o barco da elite da vela adaptada. Já perfeitamente integrados na classe paralímpica segundo 18, os atletas têm as tarefas divididas a bordo. O Bento é o timoneiro, tem a parte do leme e dá-me as indicações e os rumos, ele é que dá as ordens principais. E eu tenho a parte das velas, sou proa, é que mexo a vela grande, o está e o balão grande. A partilha de tarefas correu particularmente bem em Rochester, nos Estados Unidos, no Campeonato do Mundo de Vela Adaptada. A dupla portuguesa conseguiu pela primeira vez apurar a vela para os Jogos Paralímpicos. Uma vitória que ainda hoje não parece verdade. É um sonho, eu diria, um sonho que também acharia que não era sequer quase concretizável, mas portanto foi uma alegria grande. No Campeonato do Mundo em Rochester, a dupla de velejadores defrontou alguns dos adversários que vai encontrar nos Jogos Paralímpicos em Pequim. A performance de velejadores profissionais dos Estados Unidos e Austrália deu para assustar, mas não só. Mas também aprendi porque, como é o único barco desta classe que existe em Portugal, segundo 18, não temos possibilidade de comparar se estamos a fazer boas afinações, se estamos a andar bem. No mar, Bento e Luísa são permanentemente observados pela equipa de apoio. Sempre alerta, o treinador está atento à técnica e às afinações, tanto de Bento, o timoneiro, como de Luísa, na proa. Tento dar indicações sobre movimentos, por exemplo, que eles devam fazer, técnicos, e ver as afinações, ver como é que está a formar a vela, como é que estão os mastros, o mastro, para ver se está tudo nas melhores condições para tirarem o máximo de rendimento do barco. Na vela, a componente tática é determinante. Isto porque há desafios constantes no mar. Por isso, há decisões que têm de ser tomadas rapidamente. Diria que a vela é quase jogar xadrez a andar de Fórmula 1, de carro de Fórmula 1. Portanto, há decisões rápidas que têm que ser tomadas, mas ao mesmo tempo também há normalmente uma parte tática estudada, desde a parte de meteorologia, correntes. E sentimos, eu pelo menos sinto-me assim, às vezes a soprar-me muitas vezes. Às vezes vejo, já tive situações aqui com mar muito vento e mar muito picado, em que ou dava para o torto ou então soprava e deixava de ter medo. Foi bom que isso acontecesse e às vezes fico admirada comigo mesmo como é que consegui. Para alguém como o Bento Amaral, que começou a praticar a modalidade desde cedo, a vela é, além de competição, um modo de vida. E depois do acidente, tornou-se uma terapêutica. Hoje em dia diria que é uma boa terapêutica, principalmente com estes novos mecanismos. Obriga-me a um esforço físico maior do que ao que eu estava habituado e, portanto, sinto os músculos doridos quase todos os dias da semana. Com a aproximação dos jogos, os músculos dos velejadores vão começar a sentir uma carga mais intensa de treinos e o peso da responsabilidade. Mas, pelo menos para já, não se fazem sentir os nervos. É assim, é tão surpreendente para mim que eu só quando estou perto de ir para os campeonatos ou quando já estou até a iniciar a primeira regata é que eu tomo consciência da importância e ainda bem que é assim, por um lado, para não ter muita ansiedade.
quando o sol se esconde na linha do horizonte, é hora de recolher e desmontar o barco. No final do dia, o barco da classe Secuda 18 fica a aguardar o próximo treino com Bento e Luísa rumo aos Jogos Paralímpicos.